Graças a Deus por isso. Podem se assentar. Nós vamos ter mais alguns momentos. A banda também. Agora vocês podem finalmente. O pastor Josué não deixou os meninos descansarem, rapaz. Você sabe que o pessoal mais antigo, quando encontra a gente que toca assim, é só música nova, né? 25 anos, 30 anos. Apesar que eu comentei aqui, e vocês tinham saído, ele disse que é roqueiro, mas pediu uma música da fase melosa da Oficina G3. Então tem essas questões aí, né? Muito bem, vamos continuar a parte tranquila. Eu achava que de manhã que ia ser complicado, até ler as perguntas aqui. De manhã foi tranquilo, agora que eu quero ver. Então, pastor Josué, volte aqui à frente, por favor. Quero também chamar aí o pastor Ramon Laqueden, que também está ansioso para responder pergunta. Isso, venha para cá. E o Saulo, missionário Saulo, ele vai falar mais tarde. As trufas ali, depois ele vai explicar a questão que tem um motivo missionário, não é só para que você possa ganhar alguns quilos, não, é para que você ajude em missões também, tá? Nós estaremos aqui respondendo algumas perguntas, hein? As perguntas vão girar em torno, obviamente, do assunto que foi colocado aqui, questões sobre cultura e se é possível compartilhar. Se conseguirmos fazer todas as que tem aqui, dependendo do tempo, podemos abrir para perguntas de vocês, tá bom? Talvez sim, talvez não. Se todas essas vierem como a primeira que eu vou ler aqui, que a resposta é muito simples. Senhores debatedores, estamos sentindo na TV. Senhores debatedores, tudo bem, Josué? Tranquilo? Muito bem. Então, primeira pergunta é complexa e difícil. E eu vou ajudar vocês, porque eu mesmo vou responder, tá bom? Primeira pergunta, posso ouvir funk? Não. Tá bom? Pecado, não é de Deus. Deus não faz nada assim ruim e nem gosta que os outros escutem coisas ruins. Então, funk é pecado. Estamos falando do carioca, posso né? Comentar o Brasil. Não, vai que você gosta de funk. Em cima da tua o resposta. funk americano, mais no groove, black, esse pode. Mas funk carioca, do morro. Mas o tipo que a Anitta não dá... MC nenhum, não é de Deus. Se liberta teu celular, tá bom? Porque esse tipo de coisa aqui não dá. Chuta aquelas, nem chuta aquelas. Nem o Adriano Gospel Funk, não dá. O funk não é de Deus. Eu falei brincando, mas falei sério. Mas se vocês quiserem compartilhar e dizer que é pecado, porque se alguém aqui gostar, eu também não vou deixar falar. Não, eu queria dizer que eu assino embaixo. Então tá bom, obrigado. Alguém quer discordar? Não, beleza. Então, vocês viram que comigo, eu digo muito aqui na igreja que comigo as coisas são democráticas, é bem tranquilo. Então, essa primeira, se pode ouvir funk? Não tem possibilidade. A segunda, Josué, é possível que a Marvel seja melhor? Está escrito aqui, não é Está assinado, assinaram? Não assinou, mas não fui eu. Faz uma pergunta dessa, ainda é medrosa, né? Covarde, não assina. Então, Não, a única forma de descobrir isso, de fato, é se houvesse um crossover e a gente conseguisse colocar assim, escolhe os 5 campeões da Marvel contra os 5 campeões da DC e põe os 5 contra 5 para lutar. Pronto. Só assim a gente vai descobrir. Pronto, 5 contra 5, beleza? Fechamos a questão aqui de brincadeira de HQ. Inclusive, para quem não se situou, gente, ele falou muito aqui, HQ é história em quadrinhos, tá? Caso você não tenha entendido, que a gente, quando tem essa cultura meio nerd, agora nerd é moda, mas na nossa época, o Josué é mais velho que eu, mas eu vi muita coisa. Nerd era um negócio meio escondido, né? Era tirado sarro na escola, então a cultura está expandindo, mas a gente fica perdido. Agora sim, vamos começar, porque eu sei que o pastor Laqueden vai gostar de responder essa. Pastor Laqueden, a cultura do politicamente correto é bíblica? O que você tem a falar sobre essa questão do que é politicamente correto? Começando de verdade agora, viu? Muito bem, vamos lá. O nosso mediador não deu nem a oportunidade que a gente comentar sobre o funk carioca. Mas, enfim, dentro disso daí, é um sinal. Porque tu falou de funk, tá vendo? Não, Tá vendo? Não. Você queria discordar de mim? É um sinal O negócio divino. aqui é sério. É um sinal divino que eu não devo responder a Tá pergunta. vendo? Senhor, perdoa, porque ele ousou pensar que o funk pode. Voltou, beleza, prossiga. Pronto. Muito bem. bem. A música de fundo fica... Essa cultura do politicamente correto, olhando assim a grosso modo,
ela nasceu com um intuito muito positivo, apesar de hoje a gente perceber a mudança radical que se teve. Eu entendo que você tentar equilibrar as situações, os modelos de vida, tentar pegar aquelas figuras que estão em grupos minoritários e dar vez e voz é algo importante, mas tudo aquilo que vem com uma imposição e não nasce de modo natural no coração das pessoas, se torna uma ditadura. E quando nós olhamos a essa questão de ditadura, ela é muito associada à ideia de militares que tomam um poder, que dão um golpe em um governo democrático. Mas existe também a ditadura de um pensamento, de uma ideia, de uma ideologia. E o politicamente correto, hoje em dia, faz com que a gente praticamente não brinque mais, e quando eu digo não brinque mais, é no sentido de tirar brincadeiras que outrora eram sadias, mas que para a sociedade atual não é mais, e leva as pessoas a estarem no estado de policiamento quase que contínuo. Mas esse tipo de coisa, na realidade, você pensa, mas isso não é legal, isso não é bom, até certo ponto, porque dentro da cultura do politicamente correto, há algumas coisas que eles aceitam, algumas coisas que eles deixam passar daqueles que nascem e que estão militando dentro dessa cultura. Então você vai perceber que a questão das mulheres hoje em dia, que dizem que tudo é abuso, que se um homem chegar e de modo até elegante cortejá-la num bom sentido, desde que ela permita e não seja algo abusivo, elas logo podem entender isso. E da mesma forma um homem. Mas só que essas mesmas pessoas também têm um histórico de que erraram, de que falharam, e quando isso se volta para elas, é algo que na realidade coloca-se debaixo do tapete. Então, na minha opinião, o politicamente correto, ele nasceu com uma identidade, digamos, positiva, mas hoje tem se tornado uma ditadura do pensamento que tem, de certa forma, acabado ou prejudicado a sociedade, no meu entender. Opa, alguém gostaria de dar um comentário a respeito disso, na resposta do pastor Laqueden? Eu acho que eu sou o mais velho da turma aqui, né? Sim. Então, para mim é difícil falar sobre politicamente correto, porque as brincadeiras da minha época era guerra de mamona. Tu não conhecia assim o Josué, o Laqueden, o Saulo e o Ramon. Não Obrigado. era, cara. Era o pica-pau, o pau de vira-tripa, o boi lambeu. Não olhe para cá. E, entendeu? Aí vocês criam para ele. Então, isso é bullying hoje. Não é Verdade. politicamente correto você colocar um apelido. Não tem mais casca, não tem mais brilho, é tudo hipersensível. Então, agora, por outro lado, se não for dentro da ideologia que você está falando, porque é politicamente correto você não ficar forçando um princípio evangélico para alguém. Ao mesmo tempo, quem está dizendo que isso é politicamente correto, você não fazer isso, diz que é politicamente correto você ter que aceitar as ideologias das minorias. O problema é que a minoria hoje é o evangélico, né? As ideologias contrárias já estão se tornando maioria. Então é difícil definir. Parece que o politicamente correto depende de quem está, em que mão está. Hoje está na mão da galera que vai dizer que ser crente talvez não seja politicamente correto. Ser um cara que discute, um cara que impõe seu pensamento, você é quadradão, você é um cara que não é absoluto demais. Então eu concordo com ele, mas a gente tem que fazer leitura dos dias de hoje, né? Os dias de hoje a galera é hipersensível demais. Eu acho que essa geração de vocês aí, a galerinha dos 17, 15 a 25 anos, se vocês não recobrarem o brio, a casca, ser mais raiz e menos Nutella, os filhos de vocês vão chegar em casa chorando porque o vento tocou neles. Mãe, o vento tocou em mim. Eu acho que a gente tem que recriar tem coisa que dá para relevar, dá para brincar, senão fica difícil. E cada cabeça pensa de um jeito diferente. Cada um vai deter o seu politicamente correto. Daqui a pouco não tem mais relacionamentos. Você não vai poder mais falar nada, brincar, escrever, ler. É uma censura, né?
é bem complicado. Eu acho que a gente tem que recobrar um pouco esse negócio do brilho da casca e relevar algumas coisas. Ser mais leve, né? As coisas estão se tornando muito fechadas, muito quadradinhas. Muito bem. Nenhuma brincadeira com esse negócio de redondo, por favor. Fique só no quadrado. Muito bem. Saulo, essa aqui, o Josué falou um pouco a respeito na palavra dele, então vamos ouvir a sua opinião. O teólogo Francis Schaeffer e a sua esposa, eles criaram o Lábrio, o abrigo, né, para falar sobre ética e cultura cristã em todas as culturas do mundo, ou seja, sobre Jesus em todas as culturas. Se não se respeita, não conhece, não se estuda a cultura, é possível ganhar alguém para Jesus, excluindo a cultura? Então, o seu pensamento... O Josué falou um pouco sobre isso, sobre a questão da cultura, e o que você pensa a esse respeito? Eu acho que não, porque a cultura ela é coerciva à pessoa, então a gente não tem uma opção, a gente simplesmente absorve, então a gente absorve os valores do tempo que a gente está vivendo. Então a gente nasce, cresce num sistema que está pronto, a gente não cria esse sistema. Então você vai lá e fala assim, ó, não pode tomar refrigerante. Por exemplo, na minha época de criança não podia tomar café porque fazia mal, mas podia tomar Coca-Cola. Hoje, aí esses dias era o negócio do ovo, o ovo é sadio ou não? Agora, aí depois, esses dias eu tinha uma notícia que o óleo de coco era o óleo mais sadio do mundo, agora já tem uma outra pesquisa dizendo que não. Então essas coisas elas vão se revogando, a gente nasce num conceito e de repente ele é alterado. Na minha época, quando eu era criança, eu queria fumar, porque todo mundo fumava, andava com o braço de fora no carro assim, com cigarro, aquela coisa toda, e era um certo status, né? Fumar, tinha aqueles cigarros, aquelas propagandas lá da Marlboro, um cowboy. E hoje é um crime, né? Eu não sabia que era bullying na época, o pessoal dizia que eu tinha vantagens, porque eu podia fumar na chuva e não apagava o cigarro, porque o cigarro cabia, né? Eu não sabia que era bullying isso na minha época. Hoje eu poderia prender alguém por causa disso, né? Pois é. Então, assim, esses conceitos eles vão mudando, nós não temos opção, a gente absorve eles. Hoje ninguém fuma mais, e em determinados lugares até é proibido, é crime. Então eu acho que quando a gente anuncia o evangelho para alguém, a gente tem que levar em conta a sua carga cultural. A gente tem que levar em conta que ela é um fruto, ela é um produto da cultura que ela está inserida. Se você for falar no Morro do Rio de Janeiro, como o Ramon já falou aqui, o pensamento da galera é completamente diferente do nosso. O problema é que a gente exclui isso e a gente acredita que toda medida é igual à nossa. Então, eu acho que esse é o período o perigo da pregação. É que eu acho que o que é bom para mim é bom para o outro e o que é ruim para mim é ruim para o outro. E não necessariamente assim quando a gente se relaciona com as culturas. Então, por exemplo, eu tive uma experiência na Índia. Lá, a religião é uma cultura. Então, o hindu, ele não é hindu por opção. Ele não precisa aceitar o hinduísmo. Ele é hindu e pronto. Então, mesmo que ele não queira, e quando ele tenta largar aquilo, o pessoal vem e pressiona ele a retornar. Ele não tem opção. Não porque é só uma questão religiosa, mas porque tem uma questão cultural envolvida. Ele se veste de uma maneira, ele age de uma maneira, ele é determinado pelo pensamento hindu. Então, quando a gente prega o evangelho, a gente tem que levar em conta que essa pessoa ela é um produto da cultura. Aqui em Timon você vai ter essa cultura em bairros, você vai ter essa cultura, ela é setorizada às vezes, em Teresina é de uma maneira, em Timon é de outra maneira. Então não dá para a gente não levar em conta isso. Não dá para a gente achar que porque aconteceu comigo, né? Tinha até aquela música do cara que o Ramon gostava muito, do Thales Roberto, era, olha o que ele fez comigo, olha só como foi bom para mim e tal, fez comigo. Beleza, mas às vezes com o outro não acontece. Então a gente tem que levar em conta isso, porque eu vim de uma família totalmente desestruturada, e aí de repente eu entro na igreja e o pessoal falando de família, de sonhos, disso, daquilo, eu falo, poxa, peraí, no meu contexto ali, entre eu e a minha pequena família ali, meu grupo era totalmente diferente. Então eu acho que o evangelho ele tem essa carga de se levar em conta essas culturas, de levar em conta o local que a pessoa está inserida. Tem um outro que a gente na Jocum lia muito, que é um escritor chamado Don Richardson,
e ele tem um livro chamado O Fator Melquisedeque. E ele fala que as culturas do mundo, todas as culturas do mundo têm um traço da criação, tem um traço da divindade. E aí ele faz uma comparação com a pregação do apóstolo Paulo lá na Grécia, quando ele chega e tem vários altares, e tem o altar ao Deus desconhecido, e aí Paulo vai e prega em cima do Deus desconhecido. Ele fala assim: olha, esse Deus, porque ele sabia, tem toda uma história do porquê existia aquele altar. Então ele leva em conta a cultura grega para inserir a verdade do Evangelho, que é eterna, ela não tem uma resposta para o agora. O Evangelho tem uma resposta eterna. Então não é só o para agora. Então qual é o problema? O Evangelho precisa resolver o funk, precisa resolver a violência. Não, o Evangelho precisa resolver a eternidade. Ele está resolvendo a eternidade. Então eu acho que não tem como não levar em conta essa relação cultural. Não sei se eu respondi ou se eu compliquei. Ok, até porque não se resolve o funk se acaba, né? Então, em qualquer cultura, funk está errado, só para frisar isso. Mas eu acredito também que vai passar. É uma cultura mesmo. Amém. A cultura funk talvez passe, porque na Amém. nossa época era outra cultura, né? É verdade. E isso não quer dizer que é melhor também, né? Que a coisa está ficando ruim. Na minha época todo mundo queria pintar o cabelo igual ao do Belo. Nossa, passou, graças a Deus passou. Era uma cultura. Só os jogadores do Palmeiras hoje que estão com esse negócio. Mas, pessoal, vamos seguir aqui. Pastor Laqueden, gostei aqui da pergunta, interessante. A pessoa pergunta aqui: como ser profissional em sala de aula quando o professor passa uma atividade que constitui em assistir um filme com um forte teor sexual? Você sendo um cristão, como lidar com isso? Como ele usou a palavra profissional, eu agora estou sem entender se é o professor que é obrigado a passar ou se seria o aluno obrigado a entender, porque o profissional se aplica ao professor, né? Mas enfim, responda aí das duas maneiras. Só lembrando que alguns, além de pintar o cabelo igual o Belo, usam peças do Belo, né? Inclusive eu tive a experiência aqui na igreja de alguém se vestir igual o Belo. Acreditem, eu não vou dizer quem é, fiquem com essa curiosidade. Muito bem, procurem o Belo por aí. O Belo está entre vocês. De vez em quando ele não toma os remédios, gente, calma, ele fica assim, desculpa. Todo mundo tem um pouquinho de loucura, né, pastor? Até o mediador, quando censura, fica assim sem tomar. Anda, rapaz, coisa. Então vamos lá. Dentro disso daí, quando eu observo, eu posso olhar tanto a figura do profissional como a figura do aluno. Hoje nós vamos perceber que há uma grade curricular comum na maioria das universidades e escolas, e dentro dessa grade existem alguns filmes, dentro de alguns cursos até da área de humanas, que estão ali como algo que vai se discutir aquilo que o Saulo estava colocando. A visão, a cultura, o modelo que essas pessoas adotaram. Dentro disso, você vai ter filme com um cunho homossexual, você vai ter um filme com um cunho de apelo extremamente erótico entre homem e mulher, e outras mais variadas vertentes. Mas a grande questão, antes de se discutir se pode ou não, eu creio que o profissional ele deve observar, deve avaliar e debater isso com os seus pares, ver até que ponto isso de fato é uma cultura saudável, porque se nós observarmos e dissermos, faz parte da vivência dele, da cultura dele, e apenas aceitarmos ou rejeitarmos de bate-pronto, não vai gerar nenhum tipo de crescimento de nenhuma das partes, vai haver apenas radicalismo. Então eu creio que para o profissional ele deve discutir, deve debater, mas se também a sua consciência acusar de que ele não deve prosseguir, é uma questão que ele vai ter que arcar com a sua responsabilidade, porque dentro de um processo democrático, se há uma aceitação da maioria, eu creio que também você deve ter o bom senso de entender isso. Por isso o debate. No caso do aluno, nenhum aluno é obrigado a fazer nada, por mais que esse professor coloque determinado tipo de atividade. Já tive professores que queriam colocar, inclusive eu tive um professor de filosofia política, e ele disse, olha, eu quero passar para você uma atividade para casa. E eu perguntei, que tipo de atividade, professor? Não, um filme, assista, baixe. Fui lá, baixei o filme. Quando eu vi, com apenas 15 segundos, eu tive que parar o filme, porque não dava. 2 homens ali
no seu momento de felicidade. Dentro disso daí, eu digo, olha, não dá. Mas eu trouxe esse tipo de debate e a classe para que a gente entendesse que tipo de relevância iria se ter. Mas não de bate-pronto, eu quis demonizar a visão dele, mesmo eu sendo contrário. Então eu entendo que o diálogo é a melhor ferramenta dentro disso daí. De manhã o Saulo falou sobre uma passividade dos pais e não se envolver com a educação dos filhos, né? Não só nessa questão sexual, mas eu acho que qualquer conceito que seja contrário, eu acho que isso está ligado. Por exemplo, minha filha uma vez chegou em casa, eu não lembro se Isa ou Ju, e elas falaram, a professora tem um conceito lá de uma resposta que vai cair na prova que é um negócio errado, não é o que eu creio. E aí, o que eu faço? Aí eu falei, filha, tu faz o seguinte, decora a resposta, coloca lá, ó, a resposta do jeito que está no livro. E embaixo você coloca, porém eu não concordo. Acabou. Tu deu a resposta que a professora quis, que ela colocou no livro, mas você não é obrigado a concordar. E se ela me der 0 tal, me dê o endereço dela. Aí tu me dá o endereço dela, uma foto, que aí eu tenho meus contatos. E a gente conversa. Mas a ideia você não é obrigado a concordar com tudo. Você pode até reproduzir algumas coisas. Num caso de um filme como esse, concordo, você não é obrigado a assistir. Talvez um aluno até dê graças a Deus. É trabalho de escola, agora graças a Deus eu vou poder assistir. Eu sei que tem gente malandro. Mas você não é obrigado a assistir. E teus pais podem intervir numa questão dessa. Se é no caso de um professor, ele acabou não colocando, né? Um professor ser obrigado. Também ele não precisa ser obrigado, mas eu acho que vale a resposta de manhã. Se um professor for obrigado a fazer algo que vai contra a convicção dele, pode chegar num ponto que ele vai falar, não vou fazer, tu vai ser despedido. Tá bom, foi bom enquanto durou esse emprego. Pode chegar num ponto em que você tem que tomar uma decisão mais radical. Mas você não é obrigado, no geral, né, a ter que fazer algo errado, porque o outro está impondo para você. Você não é um escravo, você tem liberdade. Ok, depois dessa reação, quando ele falou sobre tenho meus contatos, eu quero dizer que eu me senti aqui no choque de cultura agora. Não sei quem já assistiu sobre essa questão. Me senti agora mediando aqui. Saulo, Deus morreu nessa cultura, na que estamos vivendo hoje? Pergunta, Deus morreu nesta cultura? Entendo que é a que estamos vivendo atualmente. Tá. É uma expressão que o pessoal usa muito do Nietzsche, né? Dessa ideia de Deus estar morto, né? Mas tem uma premissa antes do Nietzsche, que criou o homem Deus à sua imagem e semelhança. E ele era filho de pastor, né? Então, eu fico tentando entender isso e fazer uma análise, olhando para o tempo dele, olhando para o tipo de igreja que ele contemplava, olhando para o tipo de pastor que poderia ser o pai dele. E aí eu consigo entender o porquê que ele usa essa expressão, porque a gente vive num tempo em que o homem criou um Deus. Então você tem o Deus bíblico, mas você tem o Deus de cada um. Então cada um fala assim, você pode chegar aqui na igreja, tem um estudo bíblico, mas você sai falando assim, não, na verdade eu penso assim, assim, assim. Né? Você chega aqui, a gente está falando de sexualidade, mas você fala assim, não, faço aqui meu sexo a hora que eu quiser, eu faço o que eu quiser e Deus me aceita do jeito que eu sou e acabou. O outro pode falar, não, Deus não aceita ninguém e acabou, Deus vai mandar todo mundo para o inferno. Então, essa é uma premissa que realmente se encaixa ao tempo que a gente vive, porque quando cada um faz o seu Deus, de fato, a concepção de uma verdade que engloba tudo, ela é diminuída porque cada um possui a sua. Eu já falei aqui uma vez, acho que sobre pós-verdade, não foi? Cada um acaba encontrando a sua verdade. Então, beleza, José, eu acho legal isso aí, mas eu estou só lendo o texto bíblico. Não, legal, isso aí é o texto bíblico, mas eu li no Facebook outra coisa e eu vou acreditar no que me mandaram aqui na corrente do WhatsApp. Então, a gente vive numa época em que, por mais que nós afirmemos acerca da verdade, cada um prefere ter a sua, né? Então, a gente tem uma máxima aqui no Brasil que existem 3 coisas que não se discutem, que é futebol, política e religião. E são as 3 coisas mais controversas do país. São as 3 coisas que dão mais problema no país. Perder a Copa do Mundo, né? É quase um apocalipse, principalmente no caso da última no Brasil.
política agora, eleição, caos, querendo um matar o outro, e religião, exatamente porque cada um tem a sua. Então essa é a sua verdade. Não, mas a Bíblia diz isso. Beleza, você acredita assim, eu não acredito assim. Então dessa maneira a gente transforma Deus num ser que pode ser relativizado. E aí eu acredito que sim, a gente tem um grave problema não da morte de Deus, mas da morte do conceito de Deus. Você pode ter certeza que Deus não morre, nunca morreu e nem vai morrer. Ele continua sendo Deus, Ele é o chefe de tudo, Ele está aí fazendo o que a gente nem imagina que Ele está fazendo. Agora, a nossa maneira de se relacionar com Ele pode sim ser diminuída por essas relativizações. Então tudo a gente encontra um meio de adaptar a nossa verdade. Por isso que às vezes eu tenho meu pé atrás com o debate, porque eu acho, tanto de Facebook quanto assim presencial, porque eu acho que na verdade as pessoas elas não estão querendo informações acerca de aumentar, de ampliar o seu raio de pensamento. Ela está querendo subsídios para aquilo que ela acredita. Então se o Josué falar alguma coisa que tem uma relação direta com o que você acredita, aí você fica feliz. Mas se ele falar algo que é diferente do que você pensa, você acha que essa igreja já não serve para você, você precisa de uma outra. Então eu acho que nesse contexto a gente diminui a nossa relação com Deus. Deus não morre, nunca morreu e nem vai morrer. Deus não é o Superman, né? Os personagens da DC morrem mais com facilidade, viu? Mas Deus, ele está acima de tudo isso. Agora a nossa relação ela pode sim ser diminuída por causa dessas relativizações. O Superman morreu, mas aquela cena foi antológica. Do Flash tentando ser mais rápido do que ele só olhou de lado. Rapaz, aquilo arrepia só de lembrar da cena. Eu acredito num Deus que morreu na pessoa de Jesus Cristo, ressuscitou. Nós cremos nisso. Esse conceito de que Deus está morto, tem até uma charge. Quem não viu ainda essa charge, é muito interessante. Está escrito no muro: Deus está morto, Nietzsche, tem a data lá que Nietzsche escreveu essa frase. E depois embaixo está escrito assim: Nietzsche está morto, assinado Deus. Quando Nietzsche morreu. Quem é que tem mais razão? Então Nietzsche Alguém aqui já leu algum livro de Nietzsche? Já tentou? Gente, você tem que ler com sal de fruta do lado. Eu tenho dúvida se Nietzsche, lendo depois o livro que ele escreveu, se ele entenderia. Porque ele flerta com alguns conceitos que ele abre e não fecha. Paulo é extremamente filosófico, teológico, ele abre conceitos, mas ele fecha tudo, inspirado, movido por Deus. Nietzsche, ele abre alguns pensamentos que ele não fecha. Então tu tem que ver todo o contexto de onde vem isso, de quem acredita nessa ideologia. Agora, concordo, essa geração tem a ilusão de que chegou num ponto que pode levantar assim o braço e falar: Deus está morto mesmo, ele não existe. O conceito de ateísmo moderno já vai um pouco mais além do negar que Deus existe. Em Efésios, a palavra usada para a pessoa que está separada de Deus ou longe de Deus é ateós. Ateós é longe de Deus, afastado de Deus. É dessa palavra transliterada que vem a palavra ateu. E depois, por causa de alguns filósofos, chegou nos dias de hoje como uma pessoa que nega que Deus existe. Mas, biblicamente, ateu é aquele que está separado de Deus. Para uma pessoa que está separada de Deus, não acredita em Deus, dizer que Deus não existe ou está morto, isso é normal. Então, é a atualidade. Como o mundo vem piorando, mais e mais pessoas vão ter certeza absoluta que Deus está morto. Independentemente da morte ou não de Deus. Eu até tem um ponto nessa questão que eu acho que é importante ter um pensamento que nasce com Nietzsche e que está bem presente nos dias de hoje, que é o niilismo, né? Então a religião tentou explicar a história por alguns séculos, depois a ciência, então, em contraponto à religião, tenta explicar a história, e nenhuma das duas elas explicam a história. Eu não estou falando de evangelho, estou falando de religião. A religião que dominou por alguns séculos, ela tenta explicar a história. Então tudo que estivesse fora desse pensamento religioso estava fora da história, né? E depois a ciência vem tentando então destruir com todo o pensamento religioso e explicar a história, e também não consegue. A prova disso é que a gente continua morrendo de câncer, pegando doença, acontecendo tudo isso que a ciência antes acreditava ser apenas uma questão religiosa. Então, como essas duas vertentes elas não conseguiram explicar o mundo, então o que se tem? Tem o niilismo. Então nada é fato, nada é verdade, tudo é relativo.
Nada existe até o ponto de até se acabar, nada. Então, esse pensamento niilista, ele está muito presente, principalmente hoje, em adolescentes, sobre outras formas e de outros conceitos. Mas hoje a gente vê uma esvaziação das pessoas. As pessoas, elas não têm conteúdo nenhum, nem do que acreditam e nem do que deixam de acreditar. Porque às vezes você encontra alguém que não acredita em Deus, mas ela acredita em outra coisa. O problema é quando você encontra pessoa que nem acredita e nem acredita em nada mais. Então, Deus não é bom, o pensamento cristão não é bom, mas também não existe nada demais. Nada mais, nem natureza, nem pedra. Tem gente que acredita em pedra, tem gente que acredita em pau, e tem gente que não acredita em nada. Essa vertente do não acreditar em nada, ela está cada vez mais presente, se diluindo entre algumas outras vertentes aí. Mas o niilismo, ele é preocupante para nós, porque ele nos torna mornos, ele nos torna nem vivos e nem mortos. Nós não sabemos o que somos. Apáticos. Então, nessa relação, a gente nem reage a algo divino, mas também a gente não se considera morto. A gente não se considera na necessidade de algo divino. Então esse é um problema que a gente encontra hoje. Na maioria é um público evangélico, que para nós, de fato, eu sei que a gente vai tratar isso ainda como minoria, mas o evangélico no Brasil não é minoria. Nós temos uma influência, tanto que agora na eleição, o grande peso aí, você vai ver todo candidato falando que se Deus nos ajudar. Quando eu vi a eleição de 90 e pouco, não era assim. Então hoje todo o candidato já fala: olha, se Deus nos ajudar, com a força de Deus, com não sei o que de Deus. Então nós não somos uma minoria. Nós não somos nem classificados em termos de número, nem em termos de pensamento. Mas entre nós tem sim muito niilismo, que é gente que nem acredita em Deus, mas também não desacredita. Então fica aí vivendo uma vida mais ou menos, uma vida, de qualquer forma. Antes, para saber o que é niilismo, para entender a obra de Nietzsche, de qualquer outro filósofo, você teria que meter a cara num livro e teria que ler tudo isso e teria que andar com um filósofo e ele andar um tempo contigo para você entender os conceitos. Hoje um camarada que conhece esses conceitos e leu sobre isso, lança isso num filme ou numa série, ou numa música, ou num romance, e pronto, ele já pega de tacada, sem você saber que é niilismo, você está consumindo isso. Sem saber que é uma corrente filosófica que já existe, você está consumindo. A galera que é da época ou que gosta de filme retrô, se assistir Matrix, tu vai assistir Matrix, tu vai falar assim, hã? Então tem alguns conceitos colocados em filme, tu fala, caramba, esse filme me fez pensar. Alguém já pensou nisso muito tempo atrás, essas correntes já foram colocadas. Só que agora com a tecnologia, com uma coisa muito mais fácil de ser digerida, né? E você está consumindo sem saber o que é, né? Você não sabe como doeu agora ouvir você falar um filme retrô Matrix. Eu assisti no dia 24 de maio de 1999, na estreia. E virou retrô. Isso machuca a gente. Pastor Ramon, para fechar essa... É importante ver que uma das coisas da ideia que as pessoas dizem que Deus está morto, uma das coisas é a morte das regras. Essa sociedade, ela não admite que se tenha nenhum tipo de regra de impedimento. Jordan Peterson, que é um psicólogo canadense, ele trata no seu livro chamado 12 Regras para uma Vida, em que ele vai dizer que isso é uma das coisas que tem de fato feito com que as pessoas entendam que Deus morreu. Outra coisa que as pessoas percebem e também vão chegar a essa conclusão é aquilo que nós apresentamos como evangelho. E hoje o que a igreja evangélica brasileira apresenta na sua maioria é um evangelho que mostra um Deus que barganha, um Deus que apenas cura, mas não mais um Deus que redime. E quando eu vou entender esse tipo de coisa, eu vou percebendo que a sociedade tem toda a razão de dizer que Deus morreu. Porque se aqueles que caminham com esse suposto Deus, eles não têm uma noção clara de que Ele é aquele que é apresentado nas Escrituras, mas o que é apresentado é totalmente distinto, de fato Ele morreu. Mas quando nós percebemos uma coisa, que é a soberania divina, jamais Deus está morto, porque mesmo em meio a uma cultura morta, caída, Deus está agindo, Deus está movendo pessoas
O Saulo colocou que não acredita nos números em relação aos evangélicos, não acredita que eles estão num processo de minoria. Mas o grande X da questão não é nós olharmos para o que o IBGE diz de números em relação a gente. Porque quando eu vou para as páginas do Novo Testamento, Jesus não se preocupa com o número de seguidores, mas ele se preocupa com pessoas que transformam a vida uma das outras. Então, a melhor forma de que Deus de fato viva na mente das pessoas e não se torne apenas um conceito, mas algo que mova o seu coração, é uma vida modificada e que mostra que Deus está muito vivo na vida dela. Muito bem, ainda temos alguns minutos. Pastor Josué, aquelas perguntas que você gosta, que a gente comentou ali no gabinete, preparando aqui o congresso. Consumir filmes de terror é pecado? É sério, tá aqui a pergunta. Não. Assim como o rock and roll, como outras categorias, você tem que categorizar hoje o que é filme de terror, né? Porque tem os filmes aí que são filmes de comédia, né? Ao invés de filme de terror. Deixa eu tentar sintetizar qual seria o conceito. Independentemente do estilo de filme. Por que está falando de terror? Por que não de violência? A gente falou de filmes com nudez. Mas imagina qualquer categoria. Vamos lá. Esquece todas as categorias que a gente colocou. Filme de terror, filme de nudez, filme de violência. Pega um filme conceitual que vai fazer você pensar algo contrário ao que Deus é. Lá em 1 João, a luta era porque os gnósticos, docetistas, antinomianos tinham chegado. Eles negavam que existiam regras, eles negavam que Jesus era o Deus encarnado, e eles negavam que o que os apóstolos pregavam estava certo. Pega um filme que vai mostrar um conceito errado acerca de Deus. Não, que não tenha violência, que não tenha terror, cena de... E não vai chamar aí premonição de terror, né? Uma roda voar lá de fora, lá dentro do negócio, pegar o cara lá fora, um vidro cair, o cara virar extrato de tomate. Isso não é terror, isso é comédia. Mas pensa nos conceitos que estão por trás. Eu sou atraído por quê? Chuck é terror, pô. Chuck é terror. Não é? Chuck é terror. Talvez nos conceitos que estão passando para você. Então, pensa aí, é um filme que Josué, talvez vai passar um conceito de ocultismo okay. e que vai trazer para você um conceito errado acerca de Deus, que vai fazer você pensar errado acerca de Deus. Então, eu acho que talvez os critérios seriam muito mais do que a Bíblia diz, e se isso traz algo de bom para você, do que a categoria de filme. Então, eu não categorizo assim. Se é de terror, se é de violência, se é de nudez, eu acho que passa pelos filtros que eu falei lá na palestra. Se passou por ali, independentemente da categoria, eu não vejo problema. Atualmente, até agora, a questão do pressuposto de cultura, né? Essa geração, ela está acostumada com os filmes de terror muito ligados com a questão ocultista, até pela cultura oriental japonesa. Pronto. Então você tem vários filmes, Invocação do Mal, Annabelle, são filmes que acabam mexendo com uma questão sobrenatural. As gerações mais antigas tinham Freddy Krueger, tinha o Chuck, era o Halloween, era outro tipo de terror. Sim. Então, mas tem gente que acaba gostando de ocultismo e entrando nesse mundo por causa desse tipo de filme, acaba sendo influenciado. Sim. São insights que vão ficando. Tem gente que assiste um filme e torce pela bruxa, porque ele já cria um filme de um jeito que o mocinho é um bananão, um cara todo errado, e aí você torce pela bruxa, né? Quanto mais magia, melhor, tal. Então, eu não vejo problema nisso. Você pega Crônicas de Nárnia, você vai ter magia, você vai ter cenas de suspense, e fala do Evangelho. E você não tem nada ali que te leva ao ocultismo, ou que te... Então, eu acho que o filtro seria mais um bom discernimento se passa ali pelos critérios bíblicos, independentemente da categoria. Não é porque é de terror, não é porque é de suspense, entendeu? Não é porque é de violência. Como é que isso foi retratado e aonde esse filme te leva? Eu estava discutindo isso com minhas filhas esses dias. Ela falou: você não assistiu ainda La Casa de Papel? Eu falei: ainda não. Tem alguma cena ruim? Não tem cena de nudez, não tem cena ruim, não tem cena assim pesada. Tá, eu vou assistir. Mas eu depois fui ler um comentário e o pessoal do estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, criticando. O pessoal assistindo e todo mundo torcendo pelo bandido. Pô, se tu vai assistir um filme e tu torce pelo bandido, quer que o bandido vença e que a polícia se dê mal, algo de errado não está certo, né?
A gente tem que rever os conceitos aí. Muito bem, recebi aqui uma pergunta, eu achei muito curiosa. Agora é a vez do pastor Laqueden, né? Estou fazendo assim. As curiosas. Mas eu não tenho culpa, não é intencional. Vou mudar para o Saulo então, para não achar que eu estou perseguindo para ele. E agora? Tudo bem, pastor Laqueden. A cultura neopentecostal é bíblica? Está aqui. Quando eu vejo uma pergunta dessa endereçada a mim, eu não tenho culpa. Não tem nada. Faz hora que ele está fazendo uma taiagem assim, ó. Ele não leu o restante da pergunta, estava assim, pro Laqueden estava assim embaixo. Ele não leu essa A parte. maldade, é porque ele está se vingando de alguma coisa. É um espírito bem neopentecostal. Muito bem. A cultura neopentecostal, ela se baseia basicamente naquilo que eu acabei de dizer anteriormente: cura, prosperidade e um indivíduo que é filho do rei. Você vai ver isso na música Sabor de Mel. Eita, Sabor de Mel, aquela vingança maravilhosa. Eu estou no palco. Você está onde? Na plateia. Está me vendo aqui brilhar. Ó, canhão aqui de luz em cima de mim, você aí no escuro. Aquela coisa. É assim. Outra coisa é aquele desejo da cura e o desejo da prosperidade a todo custo. Quando eu olho para a Escritura, e aí eu não estou sendo politicamente correto, e me desculpe você que está me assistindo, provavelmente você vai botar um X vermelho na minha cabeça. Mas o que eu quero dizer é que na grande maioria das igrejas neopentecostais, essa cultura não tem nem 10% do que o Evangelho de fato pede. É apenas um produto que é vendido para pessoas que ainda não compreenderam a real transformação de Cristo e acabam deturpando, acabam enganando, acabam se fazendo em tempo de política, colocando candidatos nos gabinetes pastorais e conversando e negociando o voto das ovelhas. É tudo isso, né? O pentecostalismo não passa de algo que veio dos Estados Unidos e que foi piorado com vaqueiros, foi piorado com um homem que é um grande empresário, mas não conhece nada de teologia. É basicamente isso, mas essa cultura, ela está hoje muito presente nos meios históricos, nos meios tradicionais. Provavelmente você pode ser aquele indivíduo que acha que se você adoecer é porque você está com um demônio. Eu quero dizer para você que esse tipo de cultura, de fato, está apenas enganando a sua vida, mas não, a cultura neopentecostal, ela é uma cultura, ao meu ver, que engana as pessoas, que distancia as pessoas de Cristo e que em nenhum momento vai agregar nada. Essa seria a minha posição. Estamos indo para as últimas perguntas aqui. Saulo, é possível curtir a cultura pop sem que isso cause problemas à vida do crente? Oi. Se é possível, claro. A gente está aí para usufruir do que tem de melhor. Fala mais perto. Oi. Aí. Tem o texto lá de Gênesis que o homem no jardim tinha toda espécie de árvore que ele poderia consumir e tinha aquela que tinha uma restrição. Então nós temos muita árvore boa para consumir, nós temos muita coisa boa aí que pode nos auxiliar, nós temos muito filme bom, muita música boa. Eu acho que essa é a grande graça do nosso país, é ter essa diversidade cultural que é interessante. Então tem muito filme que você pode assistir tranquilamente com a sua família, o entretenimento não é do diabo, a arte não é do diabo, nada disso aí é do diabo. Então também nós não podemos achar que nós somos reféns de tudo aquilo que o diabo está criando, porque o diabo não cria absolutamente nada. Então dá sim para a gente viver, dá sim para a gente ser antenado com tudo que está acontecendo, dá para a gente se divertir. Agora o ponto é que todas as coisas não são lícitas, mas existem coisas que de fato não nos convêm. Então como que a gente descobre? Aquilo que o Josué já falou aqui.
Existem coisas que nos fazem mal. Se você vai assistir um filme e sai mal, sai pior do que entrou, não vale a pena, entendeu? Se você ouve uma música que é triste, horrível, que a letra faz você se jogar da ponte, não escute. Então, nós precisamos de alguma maneira amadurecer para isso. Nem tudo que a gente vê vai nos influenciar, mas se a gente deixar, se a gente não criticar, se a gente não ter um exercício de interpretação, que é o nosso grande problema que é a grande lacuna da nossa educação, a gente ensina pessoas a ler, mas não ensina elas a interpretar nada, então elas assistem tudo como se fosse uma verdade. Então elas recebem aí mensagem de WhatsApp, tudo é uma verdade. Por exemplo, a gente está indo para Boa Vista, lá está um caos, uma questão humanitária seríssima. Todo dia eu recebo mensagem no WhatsApp de pessoas que estão recebendo pseudo-mensagens de pessoas em Boa Vista, dizendo, olha aqui, está acabando o mundo, estão fazendo isso, está fazendo aquilo, não sei o quê. Oi, está dando para ouvir não? Está acontecendo uma série de coisas e tal, e aí eu falo, peraí, eu estou em vários grupos de lá, eu perguntei isso aqui não é verdade, essa mensagem não é verdade. Então a gente precisa de alguma maneira interpretar. Se a gente aprender a interpretar, a gente consegue curtir. Porque também eu vivi numa época em que crente não curte nada, que crente é um bicho estranho que não pode fazer nada, né? Tenho amigos meus que foram no cinema, que puderam ir no cinema, já com mais de 30 anos de idade, porque a igreja não permitia que eles fossem ao cinema, né? Então, coitado, perdeu muito tempo da vida, porque podia ter aprendido bastante. Então, a gente tem sim muita coisa boa para desfrutar, mas a gente precisa de alguma maneira aprender a interpretar a escritura, aprender a interpretar a cultura, aprender a interpretar a música, o filme, o jornal. O jornal é importante saber interpretar, meus irmãos. O jornal é importante. As notícias lá que você vê, recentemente saiu aí um monte de pseudo-blogs publicando notícia. Então, a gente tem que saber interpretar, a gente tem que ser mais criterioso. Ser crítico é uma coisa, ser criterioso é outra coisa. Então, eu acho que pode desfrutar desde que a gente seja mais criterioso com aquilo que a gente desfruta. Muito bem. Última pergunta aqui, penúltima na verdade. Pastor Josué, a pergunta apareceu. Qual que está faltando ainda que não foi feita, que a gente falou lá que sairia com certeza? Rapaz, vejo que és profeta. É pecado escutar músicas que não falam de Deus. Mudou um pouquinho o enfoque, né? Mudou. Então, microfone. Músicas que não falam de Deus. Eu não sei qual a intenção aí da pessoa, mas nisso não tem como discordar. Você tem que copiar e colar alguns conceitos de Bomilcar, de Jorge Heder, de João Alexandre. Não tem como discutir isso. Só existem dois tipos de música: música boa e música ruim. Música boa e ruim dentro ou fora da igreja. Então tem música ruim dentro da igreja e tem música ruim fora da igreja. E tem música boa dentro da igreja e música boa fora da igreja. Como é que você vai discernir se é boa ou não? Fala alguma coisa contrária a Deus ou te direciona para longe de Deus? É a música que te faz pular do precipício? Da ponte e tal? Sofrência. Sofrência gospel. Tem até sofrência gospel, né? A mala tá lá fora, Jesus da glória. Gravaram uma música aí. É uma sofrência gospel. Então a questão é assim, o João até brinca, ele fala, parece que a música é evangélica, se bem que não existe uma música convertida, né? Música é música. Não existe o dó santo e o ré profano, né? Uma sequência harmônica dos céus e uma cadência melódica do inferno. Não existe isso. Música é música. Ré, ré, dó é dó. Tu vai fazer uma sequência lá, dó menor sustenido, ré e mi. Tu pode cantar nada, nada, vai me separar de Deus. E tu pode cantar Aquarela do Brasil. Aquarela, né, do Toquinho. É a mesma sequência musical. Música é música. O conceito, a mensagem. O problema é que a música, muita gente define como sendo o conjunto de melodia, harmonia e ritmo. Mas tem um quarto elemento que é a mensagem. Se eu fizer uma música para minha esposa, eu não estou fazendo uma música para o diabo. Alguns maridos discordam disso. Não é o meu caso. Eu estou fazendo uma música para minha esposa. Eu não falei de Deus, mas estou agradecendo pela minha esposa e não falei da palavra de Deus. Fiz para minha esposa. Aí essa música do inferno, essa não é uma música evangélica, porque eu fiz para minha esposa.
Isso vale para outras coisas. E tem gente lá fora que, por causa da graça comum, sem saber que o talento foi dado por Deus, está fazendo música que às vezes você olha assim e fala: essa música de boa tocaria na igreja, porque é uma música que fala de Deus, que me leva para perto de Deus, mas não foi feita para Deus, não é uma música evangélica. Ela precisa se converter, a música precisa se converter, né? É por isso que a bateria tem esse problema. O baterista é problemático. Os outros instrumentos têm pelo menos o braço dele para levantar na hora do apelo, né? Teu violão pode se converter, tua guitarra, a bateria não. Então, esse conceito, gente, é totalmente errado. Não falou sobre Deus, não é uma música boa. Não. O conceito aí está errado. Eu creio que você pode ouvir música que não seja música composta por evangélicos. Não a música. A música não é evangélica ou descrente por si. E existe música boa aqui dentro, ele citou uma, e tem várias outras que não faz sentido nenhum. E é escrita e é dita evangélica. O João até brinca, fala: o cara amanhece e faz uma rima. Eu amanheci pensando na cruz, e ao comer o meu cuscuz, eu louvei o meu Jesus. Legal, dá uma música boa, só porque citou Jesus. Nada a ver. E aí você pega às vezes uma música do YouTube, onde o Bonovox, com uma angústia tremenda, questiona: se eu continuar desse jeito e de fato não chegar a acreditar que Deus existe, o meu fim é o inferno. E aí? Quem é que está mais perto aí da verdade? Verdade é verdade, dita por um crente ou não. O conceito correto sobre Deus é o conceito correto sobre Deus, dito por um crente ou não. Agora, a música também ela é funcional. Não cabe você usar uma música que foi criada para uma função em outra. Por exemplo, trazer uma música lá de fora, só porque ela fala um conceito correto, trazer para um ato litúrgico aqui dentro da igreja. Não é a função dessa música, mas não vejo problema em ouvir. Esses dias eu me assustei, eu ouvi uma música aí: hoje eu sou feliz. Como é o nome da música, Ivy? Hoje eu sou livre, algo assim. Gente, eu ouvi a música na viagem, eu ouvi a música, falei: que música bonita, vou colocar para a gente tirar lá na igreja para cantar. Aí fomos pesquisar a música, é de uma banda católica. Eu falei: aí primeiro o conceito que vem na minha cabeça é uma hipocrisia, porque o que eles cantam lá, eles não praticam. Alguns que eu conheço não praticam de fato. Então, é uma música criada lá fora. Tem outros, de autores aí que nem católicos são, ateus. Se eu ouvir alguns, Lenine, tem umas músicas fantásticas, com conceitos muito bons, né? Então eu acho que não. Eu acho que não é errado ouvir música só porque ela não fala de Deus. Tem que ver o conceito da música. Um testemunho particular, né? No meio da década de 90, tinha uma música que eu gostava demais, fez muito sucesso, eu gostava muito. A música era do Engenheiros do Havaí. E realmente eu gostava muito. O Engenheiros do Havaí já fez sucesso no Brasil. Que confissão. E eu gostava muito, inclusive na melodia, tal. E aí um dia eu parei para prestar atenção na música enquanto eu cantava. E o refrão dela dizia o seguinte: o céu é só uma promessa, eu tenho pressa, vamos nessa direção, atrás do sol que nos aqueça, minha cabeça não aguenta mais. E aí eu falei: caramba, eu sou crente, né? Eu estou dizendo que eu não quero essa promessa. E aí eu fui refletir em cima disso. E aí também parei com tudo de Engenheiros do Havaí também. Aí eu não prestava mais nada de Engenheiros. Ficou com pau? Não, sem problema, sou bem resolvido com essas coisas. Mas está aí, às vezes a gente consome, né, a música, inclusive as evangélicas, e não presta atenção no que está cantando. E aí a gente comete o mesmo problema. Mas também quero dizer que nada disso se aplica ao funk, porque funk não é música. Então funk é pecado, não se anima não. Vamos ter que encerrar. Corrigir algo aqui, gente, por favor. Querem ser meus amigos? Não chamem isso que produzem no Morro do Rio de funk. Sim, isso verdade. Não é funk. Boa. Isso não é funk. Eu acho que a gente vai ser isso. processado ao fim dessa conversa. Está sendo filmado. Eu quero dizer aqui que funk não é música. Vamos continuar. Não, funk é música. Você que é do Rio de Janeiro, você que é do Rio de Janeiro. Você que é do Rio de Janeiro, funk Perdão, é ruim. Viu? Nem todo mundo que é do Rio escuta funk. É verdade, é verdade. Rapaz, perdão. Mas você que gosta, viu? é ruim. A última pergunta aqui, porque eu sei que iam me cobrar, mas é porque eu vou fazer um gancho. A gente aprende a fazer essas coisas também. Aliás, esse sorrisinho e a letra já entregou de quem a pergunta. Mas vamos lá. A cultura da esquerda política é compatível com os ensinos do Reino de Deus? Esta pergunta, que eu não sei quem fez essa pergunta, nem imagino de onde surgiu essa pergunta. Essa pergunta,
ela vai ser abordada daqui 1h e pouco no próximo bloco do Congresso. Isso chama ponte, o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Levantei a bola, levantei a audiência, e o Saulo que depois se vira com esse negócio, porque o próximo bloco nós vamos falar de cultura política, de questão política e o reino de Deus. Então, como estamos um pouquinho avançados no horário, não vamos responder essa aqui, porque depois vamos ter aí todo um período, aquele sorrisinho, aquela cara ali, eu não sei quem fez essa pergunta, gente, mas pelo horário... Eu não vou estar no próximo bloco, e não vai ser aberto para discussão, então eu queria agradecer minha participação aqui, eu preciso voltar lá para Teresina, mas só deixando claro que Cristo está à direita de Deus, mas não o que eu influencie. Tudo bem, vamos lá. Pessoal, não, você fica aqui ainda que nem vai fazer um negócio. Eu não sei quem fez aquela pergunta. Nada gente. sobre política, eu não quero falar sobre política. Nada. Então é o seguinte, nós estamos encerrando, Banda 7, vai ficar faltando a última música, porque a gente precisa trocar os... Não, sobe aqui, vai, vamos, suba. Vai fazer o sorteio? Então, agradecendo aqui, ele vai fazer o sorteio. Depois da Banda 7, enquanto eles tocam, você já vai estar aí liberado. O que é que vai acontecer? Nós temos mais um espaço agora, tá bom? Para você descansar um pouquinho. Tem trufa lá, ir no banheiro, enfim. Porque voltamos às... Me ajuda aí, no programa está 7 horas ou 7h30, eu me perdi. No crachá de vocês está o quê? 7 horas no crachá, né? Então esse é o horário que temos que voltar. Tá bom? Então... vai fazer o sorteio, né? Terminou o sorteio, a transmissão pode encerrar agora, tá bom? Até para não ficar extenso demais. E aí depois do sorteio vocês já estão livres aí para passar, beleza?